Eu fico curioso porque as pessoas hoje, elas desaprenderam a se relacionar. Total. Elas vão buscar pessoas que elas não gostam para não ficarem sozinhas. Acabam tendo relacionamentos vazios, que as fazem sentirem sozinhas e que muitas vezes acidentalmente geram crianças que vão crescer num ambiente de relacionamentos vazios, sentirem-se sozinhas, ficarem revoltadas, terem ambiguidades emocionais geradas por um sistema tóxico de crescimento e que serão pessoas que a gente vai se relacionar no dia a dia. E como é que você quer que essas pessoas elas consigam se exercer maturamente do ponto de vista emocional, sentimental e íntimo? E cada vez mais isso aconteceu. Então, eu acho que as pessoas elas precisam aprender a se relacionar, na verdade. E precisa aprender, né, a ficar adultinho e gostar de uma pessoa, né, e saber qual é essa satisfação. Veja, um exemplo bem chulo. Tem gente que gosta da relação sexual e tem gente que só quer chegar no final. Quando você junta pessoas que têm essa opinião diferente, não dá certo. Tá? Aqui a gente só está falando de intimidade. Agora, quando você junta duas pessoas que querem ter ou a relação sexual ou duas pessoas que querem só chegar no final, a coisa funciona, porque ninguém está mentindo para ninguém. A ideia é, primeiro, saiba o que você quer. Você quer uma superficialidade? Então, primeiro, busque alguém que queira superficialidade e não reclame por conta disso. Você quer um relacionamento? Então, busque alguém que quer um relacionamento. E não reclame as dificuldades do relacionamento. As duas coisas têm dificuldades. Mas esse é um ponto bom que você tocou e que é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, que é essa questão das dificuldades do relacionamento. Porque a gente tem hoje eu sinto pelo menos, uma baixa resistência à frustração. É algo muito forte. Talvez pela facilidade da vida moderna, talvez por causa de mudanças de dinâmicas de relacionamento. Quantos anos você está com a sua esposa? Eu conheço a Beta desde os 13, eu tenho 43, então eu conheço ela há 30 anos. A gente namorou desde os 18, então tem história. Tem uma história comprida. E, dentro de um relacionamento, tem dinâmicas que mudam. Tem momentos que vocês dão leve desencontradas, tem atritos, tem momento que você chega às vezes e fala assim, puta, será que é isso que eu quero, que eu não quero? Mas também tem um processo do, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu vou engolir um sapo hoje porque eu sei que essa briga eu não preciso ganhar. A gente fala muito de briga em relacionamento, a gente fala muito pouco em manter relacionamento, assim, discussão. A gente usa a palavra que a gente usa na rua, para brigar dentro de relacionamento. Quando a gente deveria resolver. E eu sinto que as pessoas não têm mais essa tolerância. Tem uma coisa do, não concordo, termina, e vou pra outro, e vou pra outro. E as pessoas estão buscando, às vezes, um namoro de videogame, onde tudo é satisfatório, onde tudo é muito simples e que só te agrada. Foi o Marcos Lacerda que teve aqui e falou aquela coisa linda das 3 pessoas no relacionamento pra mim? Ele gravou um vídeo com a gente. Isso. Em breve vai ficar lá. Tem um cara incrível, que acho que você ia gostar bastante, chama Marcos Lacerda. E ele falou pra mim uma coisa que me pegou muito forte, assim, que eu carreguei pro meu relacionamento. Que tem 3 pessoas no relacionamento. Tem você, seu parceiro ou sua parceira, e vocês 2. Faz sentido. E a gente tem essa dificuldade hoje, né? E acho que eu vejo o relacionamento de vocês, é tão bonito ver você falando da sua esposa, e eu sinto que tem toda uma história, deve ter um monte de coisa que a gente não sabe, de pequenas frustrações, de pequenos momentos, de pequenos prazeres também, de curtição, que as pessoas às vezes se tornam avessas a isso. Olha, o que eu posso te dizer, Edson, é que assim, eu concordo com você quando você fala da dificuldade de frustração que as pessoas têm hoje, né? Por quê? A sensação de escolha é gigantesca. Então o sujeito ele tá trocando foto pelada com a menina do Instagram que tá em Istambul, né? Como se aquilo fosse um relacionamento. Né? E na verdade não, ele tá traindo a mulher dele do jeito mais imbecil possível, porque ele não vai encontrar essa mulher de Istambul. Se ele encontrasse, ele não ia casar com ela, não ia ter absolutamente nada com ela. E outra, quem falou que aquela foto é de verdade? Porque na foto todo mundo é bonitinho. Exato. E assim, existe uma questão que é inerente aos relacionamentos, que pelo menos eu vou te dar a minha opinião. A primeira, namore alguém que você admire. Segundo, respeite a pessoa que você admira para que você nunca perca a admiração. E terceiro, você só vai agredir essa pessoa se você tiver um problema com você. Entenda,
Não é um esforço você interromper uma briga se você está bem com você mesmo. É um esforço quando você, de forma reativa, entrega um mal-estar seu para essa pessoa. Eu te falei, eu sou um cara pragmático. Uhum. Né? E eu, para algumas coisas, eu tenho uma memória emotiva muito ruim. Então eu ressinto a Roberta de cada dia que ela ficou longe de mim, desde que a gente se separou até o dia que a gente voltou. Cara, o que eu posso fazer? Isso é verdade. Agora, eu aceito isso dentro de mim e eu aceito essa imperfeição. A única coisa, eu não me identifico com ela. Né? E por que eu não me identifico? Porque com quem que eu fui trabalhar isso? Eu fui trabalhar com ela. E aí a Roberta, ela sentou comigo e falou, Paulo, imagina o seguinte. Quando a gente começou a namorar, eram as pessoas, não eram os momentos. Depois disso, eu passei uma dezena de dificuldades. Você passou uma dezena de dificuldades e a gente ficou absolutamente pronto um para o outro. Talvez, se a gente tivesse passado essas dificuldades juntos, nós tivéssemos nos separado. E a tua história com outra pessoa que você conheceu, ou a minha história com outra pessoa que eu conheci, poderia ter sido eu e você. E a gente nunca teria isso que a gente tem hoje. Eu falei, touché, ganhou. Então a gente tem muito conteúdo no nosso relacionamento de conversas dificílimas que a gente teve, né, em relação a dificuldades relacionadas à vida. Então, por exemplo, na época que a gente voltou a se conversar, Edson, eu dava 3, às vezes 4 plantões por semana. Nossa. Eu tinha um fixo de 24 horas no sábado, um variável no domingo, 24 horas. Tinha um de quinta-feira, de 12 horas noite, e às vezes eu tinha um de terça. Então tinha semana que eu dormia 2 vezes em casa. Quer dizer, imagina uma menina de 28 anos namorando um cara de 27, 26, namorando um cara que dormia 2 vezes por semana em casa. O que você acha que as pessoas falavam para ela? Ó, não tá te atendendo? Tá com outra. Ó, esse cara é louco, ele vai pra gandaia. Eu chegava em alguns lugares e eu andava de moto para conseguir fazer 2 hospitais antes, entre 6h30 e 7 da manhã. Tenta sair do Vila Maria às 6h40 e chegar no Hospital São Paulo antes das 7. Tá maluco. Só se sofrer um acidente e chegar lá com a ambulância, no SAMU. Foi de né? helicóptero, né? Mas era mais ou menos como eu dirigia. Pô, teve uma vez, não é... Cara, eu não sei se é bonito eu contar isso, mas é verdadeiro. Eu tava falando com a Roberta uma madrugada e uma dessas conversas difíceis, e ela me contou uma coisa muito dolorida. Eu falei, caramba, não era aqui que eu tinha que estar. Eu preciso ver minha mulher. Eu peguei minha motocicleta, eu saí da Vila Mariana, cheguei na Zona Norte, na casa dela, em 7 minutos e meio. Nossa. E assim, eu fiz isso numa R1. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente na 23 tiveram alguns lugares que eu cheguei a 200 por hora. E pasme, teve um amigo meu que me viu e falou, cara, eu vi um demônio numa moto vermelha com a capa branca voando. Era tu? Eu falei, ó, não nego nem desnego, não nego nem confirmo. Né? Mas assim, a gente faz algumas coisas, eram caminhos que eu sabia muito bem, então imagina, eu fiz muita coisa impulsiva, muita coisa no sentido de resolver dores imediatas, né? Vamos deixar isso para lá, vamos voltar ao que a gente está falando. Então, existiam coisas nas nossas vidas que tinham muito conteúdo e que tinham que ser abordadas. Por quê? Porque a gente queria viver junto, né? E como eu te falei, eu andava de moto, às vezes eu chegava em alguns lugares conhecidos dela, olhava e falava assim, nossa, ele usa droga, porque médico é drogado, né? Pra dar plantão, Nossa. aí ele cheira cocaína. Cara, eu com os olhos vermelhos de sinusite e andar de madrugada no frio, né? Uma sinusite que nunca curava, né? Porque, pô, quem anda de moto sabe que você tem 2 companhias, o frio e a sinusite. Edson, e eu chegava no lugar, fungando, olho vermelho, cara. Só faltava fazer assim, né? Tá cheirado esse maluco aí. E nada, cara. Sem dormir, no frio, poluição. Cara, às vezes minha cara ela ficava preta por causa só sobrava o olho que dava pra ver, de tanta fuligem que tinha na minha cara. E eram coisas que a gente tinha que enfrentar.
e que ela enfrentava do meu lado, porque as pessoas me julgavam sem saber absolutamente nada do que era a minha vida, né? Ela tinha que ouvir isso, ao mesmo tempo ela não podia reagir porque, né, não tinha como. Imagina se ela trouxesse esse conteúdo para mim e falasse. Ela me conta essas histórias, né, hoje, porque senão eu ia falar alguma coisa para essas pessoas, né? Eu não sei se eu te contei, mas eu sou meio mal educado. Né? Eu sou, às vezes, intempestivo demais. Então, na verdade, aquilo que a gente procura, né, sincronizar no relacionamento é entender essas dificuldades e tratar delas de uma forma madura, sabendo que quando você tem uma briga, você só vai agredir outra pessoa se você tiver um conteúdo seu que você vai fazer mal para ela. Agora, se você tem um conteúdo seu, o problema é seu. A gente tem essa facilidade que é de descontar na pessoa que está do nosso lado. Cara, em determinadas situações, a gente entende. Mas pensa, você tem recém-casados, tá? Eles têm um filho. A fase do puerpério é a fase mais difícil para a mulher. Ela entra numa situação de baixa hormonal e de fadiga intensa porque ela não dorme, a criança não dorme, ela tem que dar de mamar às vezes 2 vezes na madrugada. Coisa que assim, só quem é mãe sabe o que é, tá? E aí o sujeito espera o quê? Que quando ele volte para casa, tarde, ela esteja de baby doll esperando ele com um sorriso. Não vai estar, ela vai estar igual a Dona Florinda, com o humor da bruxa do 71 e com a mágica das garras da Malévola esperando para fincar nas costas dele. Então você é homem, cara, então você tem que entender isso.